Existe um amadurecimento claro do mercado de urbanismo nacional, isso é muito visível. Eu não quero falar um pouco de problema, eu quero falar muito mais sobre as oportunidades e tendências que você tem visto para a área de loteamento. E às vezes a área grita o que ela quer ser, ela te diz, olha, eu quero ser isso. Você tem que saber ler essa comunicação que há entre o terreno e o bom urbanismo e, de fato, o produto do nosso cliente. Se você olhar uma praça e tiver uma criança brincando lá, a praça está funcionando. Se não tem criança brincando, tem alguma coisa acontecendo. Estou aqui hoje com o Murilo Vidal, que é quem é a mente por trás criadora da Austin Urbanismo. A gente já se encontrou em alguns eventos pelo Brasil afora. Que bom. E aprendi muito com você sempre, toda vez que eu vejo as suas conversas, as suas apresentações. E hoje foi muito legal, você acabou de fazer aqui uma moderação. Nós estamos aqui em São Paulo. Você entrevistou aqui o Chief Architect Officer da Pininfarina. Foi uma excelente conversa. Obrigado. On stage, boas perguntas. E eu te chamei para essa conversa porque eu acho que você é um dos caras que mais tem pensado um pouco o urbanismo como um todo, esse futuro, esses conceitos. Mas antes de entrar nisso, conta um pouco para quem não conhece a Austin, o que vocês fazem? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite, obrigado ao time do GRI. A Austin Urbanismo é um escritório de urbanismo baseado, localizado em São Paulo, capital, que tem uma atuação nacional. Eles trabalham no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, da Amazônia até os Pampas, produzindo o melhor do urbanismo nacional para os nossos clientes. E o que isso quer dizer de fato? O cliente, quando entra na Austin, ele busca aí um produto diferente. Ele não quer mais do mesmo, ele entendeu que a inovação, a criação é extremamente importante. Nós temos um time de criação extremamente forte, e um time de projetos executivos que vai entregar de fato os desenhos técnicos, mas eu realmente penso que a nossa força está na criação de uma história, de algo diferente, a criação de um urbanismo nacional, um urbanismo que tem muito orgulho de ser brasileiro. Isso é importante ser dito, a gente tem um orgulho imenso de estar no Brasil, orgulho imenso da nossa identidade nacional. Por isso que nós temos tanto sucesso trabalhando em todas as regiões. Então a gente leva esse orgulho de ser brasileiro, de produzir um urbanismo brasileiro para os nossos clientes, sempre com muito conceito e pegando e se apropriando e renovando o que há de melhor no urbanismo internacional também. Legal. Acho que a gente sabe de como está o cenário atual, dependendo de cada praça. Eu não quero falar um pouco de problema, eu quero falar muito mais sobre as oportunidades e tendências que você tem visto para a área de loteamento e para esse novo desenvolvimento que vem acontecendo nas cidades brasileiras. O que você pode compartilhar com a gente? A nossa escola de urbanismo no Brasil, o urbanismo que é feito para o mercado imobiliário, por exemplo, teve durante muito tempo alguns dogmas, algumas amarras. E nós vimos a partir, um pouco antes da pandemia, e depois muito fortemente pós-pandemia, um repensar desses dogmas. Então vou dar um como exemplo, vou usar um que para mim é muito forte no mercado. Havia até então uma regra de ouro que quando eu faço um loteamento com controle de acesso, por exemplo, em uma área que eu tenho 500 lotes, por exemplo, todos devem ser iguais. Hoje em dia, nossos clientes estão entendendo que eu posso repensar isso. Por que não construir um parque no centro desse loteamento e, faceando esse parque, olhando esse parque, eu ter lotes um pouco maiores, um pouco mais premium. E isso é muito calibrado, Gustavo, por pesquisa de mercado. Exemplo, eu tenho um loteamento com 500 lotes, lotes a partir de 500 metros quadrados, por exemplo. Só que eu tenho um público que quer comprar 1000. Qual é o tamanho desse público? Ele pode entrar, e se ele entrar, onde ele estará? O trabalho de um bom urbanista, o trabalho do time criativo da Austin é, de fato, enxergar essas oportunidades, sugerir, e eu vou repetir o verbo que eu utilizei, sugerir para o nosso cliente essa apropriação, esse pulo do gato, para oferecer, de fato, algo inovador na sua respectiva praça. Então tem esse conceito, tem um conceito de área de lazer, por exemplo, que chama de explodida, não está concentrada num único ponto do loteamento, do condomínio, enfim. E por fim, e eu falei isso no painel de abertura, é cada vez mais preponderante, é cada vez mais premente, é cada vez mais necessário trabalhar-se muito bem as áreas verdes. Então, qual é a história por trás daquela praça? É uma praça de boas-vindas? É uma praça das crianças? É uma praça da melhor idade? É uma praça esportiva? Essa inteligência urbana é de extrema importância na hora da produtagem
de um bom urbanismo nacional. Murilo, eu vou sair um pouco do script, porque esse seu comentário me fez lembrar um pouco há 15 anos atrás, quando eu primeira vez vim para o Brasil para falar de real estate. Se falava de fazer pesquisa de mercado, era um absurdo. Poucos faziam. Hoje a gente começa a notar uma mudança considerável na mentalidade. Hoje em dia a regra é fazer, possivelmente, ou quase regra é fazer uma pesquisa. De que maneira você tem notado o amadurecimento do empresário brasileiro para entender um pouco o papel dele na concepção do produto, não ele sozinho, mas Justo. trazendo, e também, para além disso, você nota que existe alguma evolução na forma como os empresários, os loteadores, os incorporadores, eles pensam o papel de real estate para legado, para a sociedade, para a interação com a cidade, a forma como a gente impacta a vida das pessoas? Existe um amadurecimento claro do mercado de urbanismo nacional, isso é muito visível. Hoje em dia, um cliente que contrata a Ausch Urbanismo entendeu o papel que nós temos de oferecer inteligência urbana para que ele tire o melhor proveito daquele terreno, daquela gleba como um todo. Há um entendimento que outros profissionais também agregam muito e o mercado brasileiro não deixa nada a dever para o mercado internacional. Muito pelo contrário, nós temos uma escola de arquitetura e uma escola de urbanismo no Brasil extremamente fortes. Então, a gente é referência global quando o assunto é bom urbanismo mundial. E as várias vertentes desse urbanismo, desde o novo urbanismo americano até um urbanismo muito mais contemporâneo e europeu ou biofílico, que seja sendo feito na Ásia, por exemplo. Tendo feito essa introdução sobre pesquisa de mercado em si, eu acredito que ela é muito salutar, ela é muito importante para um projeto. Depende muito, Gustavo, da escala desse projeto, do mercado que ele está, porque não é uma regra de ouro. Exemplo, em uma gleba de 4 milhões de metros quadrados, eu sei que cabe lote, cabe casa, cabe prédio, cabe comércio, cabe uma pluralidade, uma miríade de produtos. O que eu não sei, quanto de cada. Então a pesquisa de mercado vem para afinar, Ajuste fino. é um ajuste fino, mas um primeiro tiro de um desenho urbano, por exemplo, ele é dado por alguns pilares que eles são praticamente imutáveis. Primeiro é o terreno, geografia, e aí questões ambientais e zoneamento municipal, que a prefeitura já pensou sobre essa área. Existe uma questão muito séria do produto do cliente. Nosso cliente faz casa, nosso cliente faz prédio, nosso cliente faz lote de alto, médio ou de padrão econômico. E aí, por fim, a pesquisa de mercado vem para calibrar isso. Mas um primeiro tiro, que a gente chama de plano de manchas, plano de ocupação, são grandes manchas coloridas de azeite, que a gente fala, é um embrião de uma nova comunidade e isso muitas vezes é dado por geografia, legislação federal, estadual e municipal e, obviamente, o olhar clínico do escritório quando produz esse plano de ocupação e te fala com uma certa frequência que às vezes a área grita o que ela quer ser. Ela te diz, olha, eu quero ser isso. Você tem que saber ler essa comunicação que há entre o terreno e o bom urbanismo e, de fato, o produto do nosso cliente. Acho que é muito legal ouvir de você, que é um expert, que viaja o mundo e vê esse tipo de coisa, que o Brasil não está deixando a desejar. Não estamos. E lá fora eu acho que essa parte de urbanismo e arquitetura, realmente eu olho para o Brasil e você tem pessoas fazendo excelentes trabalhos. Para finalizar, acho que em urbanismo a questão de conceitos ela é vital. Sim. Né? Que tipo de conceitos vocês estão usando ali na Austin hoje em dia que você considera que sejam chave aí para que vocês atinjam sucesso no que vocês estão fazendo? O urbanismo ele tem um quê muito forte de artesanato. Então, repetir a mesma fórmula, não. Existem alguns conceitos que são macro, dependendo do projeto, obviamente. Então, numa comunidade planejada, você trazer conceitos de placemaking é essencial. Trazer conceitos de ruas completas, por exemplo. Ruas completas são ruas seguras para todos. É segura para a criança, para o pedestre, para o ciclista, para o carro, para o transporte público. Todo mundo está seguro naquela rua e é uma rua somente desenhada de maneira diferente. A caixa dela é a mesma, então o nosso cliente não perde nada. Na mesma caixa, eu desenho uma rua segura para todos. Então tem um conceito placemaking, ruas completas, que eu já comentei. Existem outros dois conceitos são muito próximos nossos da Ausch Urbanismo. Um deles a gente chama de espaços verdes vinculados, como eu penso essa vinculação das áreas verdes. E por último, um que toca particularmente no meu coração, que é o papel da criança na cidade. Então, como eu penso a cidade para ser segura para os pequenos. Se você olhar uma praça e tiver uma criança brincando lá, a praça está funcionando. Se não tem criança brincando, tem alguma coisa acontecendo. Se você olhar uma cidade, tem uma menina
andando de bicicleta, a cidade é segura. Então, a criança é quase um selo de validação, um termômetro da qualidade daquele espaço urbano. Então, assim, você pensar em cidades que sejam seguras para todos, para os pequenos, é algo muito próximo da Urbanismo, e a gente tem visto que isso agrega um valor ímpar para os nossos clientes, e é por isso que eles contratam a gente, para pensar de maneira criativa e eficaz, deixando um legado, obviamente, o nosso futuro urbano. Perfeito. Murilo, agradeço muito. Obrigado. Seus comentários, seus insights, sempre muito útil, é um prazer. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.